Artesanato do Bem. Estamos agora com o Bazar Permanente aqui no centro, Rua Barão do Rio Branco, 952, todas as segundas e quartas-feiras, a partir das 14 horas. Agendamos também horário personalizado, se necessário. A renda será revertida para a sopa fraterna. Contamos com a sua colaboração e divulgação. Fazer o bem faz bem. Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo de seus lares. Estamos reunidos mais uma vez no Centro Espírita Amor e Caridade de Birigui. Pais e mães, queremos lembrar novamente sobre as aulas virtuais que estão acontecendo para a turma da evangelização e pré-mocidade. É só ligar no YouTube, canal SEAC Birigui, Evangelização Espírita. Vamos colocar um copo ou uma garrafa de água para ser fluidificada esta noite. Vamos nos preparar para o início destes trabalhos, relaxando nossos corpos e nossas mentes e elevando nossos pensamentos a Deus, a Jesus e aos protetores desta casa, Felício Lucchini, José Maria Lisboa, Linda e João Dias de Almeida. Que tenhamos o amparo espiritual, procurando cada dia mais estudar e compreender a doutrina espírita, que nos traz conforto, amor, fé e esperança aos nossos corações. Que sejamos estimulados a melhorar nossas atitudes, equilibrar nossos pensamentos e moderar as nossas palavras para podermos harmonizar nosso ambiente familiar, nosso ambiente de trabalho e onde passarmos. Que esta noite os mensageiros de luz nos guiem para um caminho de paz, serenidade, caridade ao próximo e nós, envolvidos pelo amor que vem do alto, sejamos abençoados e protegidos. Que os médicos espirituais derramem sobre nós e sobre nossos familiares, onde quer que se encontrem neste momento, todo o remédio e o lenitivo espiritual para os nossos corpos e nossas mentes. Que os enfermos nos hospitais ou em seus lares recebam o medicamento espiritual para a cura que tanto necessitam. Lembremos sempre que o carinho salva, a atenção alimenta e a união fortalece, e que nossa oração é a maior dádiva que podemos oferecer aos nossos irmãos e ao nosso planeta. Pai nosso que estás no espaço, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, assim seja. A palestra desta noite será proferida pelo nosso amigo e irmão Ademar Quirino da Silva. Boa noite a todos. O nosso tema hoje é a bandeira do Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Antes de adentrar o assunto, eu gostaria de fazer um resumo histórico e explicar o porquê desse lema dentro do Espiritismo. Logo que ele morreu,
os seus seguidores procuravam de alguma forma se reunir para poder estudar e divulgar os seus ensinamentos. Mas, infelizmente, os esbirros do governo perseguiam-nos a ferro e fogo para que eles não fizessem as suas pregações. Então, essa perseguição ela ocorreu sempre, mas ela exacerbou-se a partir do incêndio de Roma, que se deu no ano 64. Todos sabem que, pelo menos a história conta assim, que o autor do incêndio foi o próprio imperador Nero, mas a autoria foi atribuída aos cristãos e por isso eles eram muito perseguidos. Os apologistas do cristianismo da época, como não conseguiam se reunir com tranquilidade, mesmo em lugares bastante escondidos, como eram os cemitérios naquela época, eles pediam para as pessoas se reunirem sempre e falavam que mesmo correndo o risco das perseguições, eles precisavam continuar estudando e desenvolvendo as ideias do Cristo. Então eles pregavam que fora da igreja não há salvação. Isso porque a igreja para eles eram os núcleos que eles formavam, as assembleias que eles se reuniam para poder pregar e estudar os ensinamentos do Cristo. Até aí, tudo bem compreendido, mas chega o ano de 313, o imperador Constantino, então, resolveu converter-se ao cristianismo e fez com que o cristianismo fosse tornado tolerado dentro do Império Romano. E só em 380, com o imperador Teodósio I, é que o cristianismo passou a ser a religião oficial do Estado romano. Então vejam que nesse tempo todo, até 313, foram muitas perseguições, muitas mortes, muitas judiações, como podemos dizer, com pessoas levadas a serem devoradas por feras, a lutar com animais. Então isso tudo era muito dolorido, mas a partir de 380 não havia mais motivo para fazer essas convocações. Fora da igreja não há salvação. Mas depois de tudo isso, já então reconhecido pelo Estado como religião oficial, eles continuaram essa pregação de fora da igreja não há salvação. Tanto que no quarto concílio de Latrão, foi realizado em 1215, e também no concílio de Florença, de 1438 a 45, e até no século passado, no concílio Vaticano II, que reuniu-se de 62 e 65, havia essa pregação e faz parte dos documentos oficiais da igreja de que fora da igreja não há salvação. E depois disso, como extensão desse lema, surgiu o fora da verdade não há salvação, mas que era apenas uma extensão, porque a igreja sempre imaginou ser a detentora exclusiva da verdade. Então, quando chegou no século XIX, com o Espiritismo, uma nova visão de mundo que se surgiu, era até lícito imaginar que Kardec viesse a proclamar que fora do Espiritismo não há salvação. Mas Kardec era uma pessoa extremamente inteligente e ele entendia que quem salva as pessoas são elas mesmas, não é a igreja, não é a religião. Então ele pregou que fora da caridade não há salvação. Isso porque nos ensinos do Cristo está bem patente a necessidade de sermos bons, de sermos caridosos, para poder obter a possibilidade de uma liberação do nosso espírito para coisas mais puras, para coisas melhores. Então, ele pregou por fora da caridade não há salvação, e para isso, ele indagou dos espíritos, na questão 886 do Livro dos Espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. Vejam que ele fez um adendo,
qual o sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. É claro que se ele só fizesse a pergunta qual o sentido da palavra caridade, todos sabiam que, até intuitivamente, todos sabem o que significa caridade. Mas para as bases da sua religião, ele precisava entender como Jesus entendia a caridade. Então os espíritos responderam: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então vamos examinar cada um desses temas, benevolência, indulgência e perdão, para entendermos bem o pensamento do Kardec. Benevolência é fazer o bem desinteressadamente. Todo bem que nós fazemos com segundas intenções não é caridade, é apenas um meio instrumental para nós recebermos de volta aquilo que nós fizemos. De acordo com os ensinamentos do Cristo, nós devemos amar nossos amigos e também nossos inimigos. E a benevolência está contida nessa recomendação do Cristo, porque ela é uma expressão da caridade. O homem benevolente, por natureza, quer o bem de todos os semelhantes. Ele não faz discriminação, ele não impõe nenhum tipo de julgamento, ele não faz cobranças. E para o homem benevolente, não há distinção entre rico e pobre, são e doente, famoso e desconhecido, poderoso e humilde. São todos iguais. Se um rico está precisando de um auxílio, de uma ajuda, a pessoa benevolente não lhe pergunta a sua condição social, apenas verifica se ele está precisando de ajuda. E é assim que devemos agir com relação aos nossos irmãos. Nós podemos dizer que benevolência é uma atitude de quem demonstra estima, afeto, compaixão pelas pessoas. Tem benevolência quem age com altruísmo, né? Quem se importa com o bem do próximo. Esta é a primeira parte da caridade. A segunda seria então a indulgência. O que é indulgência? É a conduta que consiste em não censurar, não criticar, não fazer observações maldosas com relação aos outros e principalmente falar mal de quem quer que seja. A pessoa indulgente não vê os defeitos dos outros e se os vê, se os observa, não divulga isso para que ninguém tome conhecimento, para que não seja conhecido de outrem. Dizem os espíritos que nós devemos ser bastante severos conosco mesmos e indulgentes para com as fraquezas alheias, pois que todos temos que reconhecer, se aqui estamos neste planeta, é justamente para corrigir nossos vários defeitos e modificar os nossos hábitos. Nós não estamos neste mundo de passagem. Nós estamos aqui porque precisamos melhorar. Nós temos débitos para com a lei de Deus, todos nós, bons, ruins, mas de qualquer forma temos alguma coisa que justifica a nossa passagem por este planeta neste momento. Em Mateus capítulo 7, versículo 3, o Cristo adverte que não devemos nos preocupar com o argueiro, isto é, com o cisco no olho do nosso irmão, se nós temos nos nossos olhos uma trave que nos cega e que nos dificulta a caminhada. Então, o que preocupa muita gente é o defeito, é o mal dos outros. Nunca enxergamos os nossos próprios males, né? A criatura indulgente, ela procura o lado positivo das coisas e vê também o lado bom das pessoas. Muitos psicólogos e estudiosos afirmam que nós tendemos sempre a projetar nos outros os nossos vícios morais. Então, o sovina só vê sovinice nos outros, o mentiroso igualmente só vê a mentira nos outros.
e assim sucessivamente. Então nós precisamos começar a ver o lado bom das outras pessoas. Quem sabe se assim alguém imagina que nós estamos projetando nossas virtudes, já que nós estamos vendo o lado bom dos outros. Mas é importante que nós hajamos dessa forma, porque todos têm, não só aqueles que nós criticamos, mas nós também temos nossos defeitos, nossos vícios morais que nós precisamos corrigir. A pessoa indulgente, ela pode até esclarecer o outro com relação a determinado erro, a determinada falha, mas isso deve ser feito com muito cuidado e em segredo, porque ninguém vai ficar ofendido se nós chamarmos separadamente, em segredo, e dissermos que ela está agindo mal em determinadas situações. Eu acredito que, por mais ignorante que essa pessoa seja, ela aceita o nosso conselho. Com relação a este assunto, no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem do Espírito José que ele diz: quando criticais, que consequência se há de tirar das vossas palavras? A de que não tereis feito o que reprovais, visto que estáis a censurar, que valeis mais do que o culpado. Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem os vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos? Então veja, é uma observação interessante, porque nós infelizmente temos o veso de enxergar os males dos outros e não enxergar os nossos próprios defeitos. A terceira parte da caridade é o perdão das ofensas. O que é esse perdão das ofensas? É o esquecimento do mal que nos é feito, quando o nosso pensamento está desprovido de qualquer sentimento de rancor, porque quem guarda ainda algum rancor, na realidade não perdoou. Paulo, o apóstolo, tem também uma mensagem aqui no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, e eu não sei se esse Paulo, o apóstolo, é o Paulo de Tarso ou se é algum outro espírito que se identifica com esse nome. Mas de qualquer forma, o que vale é a mensagem que ele dá. Ele diz: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se está tornando melhor. E conclui: perdoai, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Porquanto, se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor até por uma ofensa leve, como quereis que Deus vos perdoe? Em outras palavras, foi isso que ele disse. Mas ele ainda nos lembra que há duas formas de perdoar: o perdão dos lábios e o perdão do coração. Há muitas pessoas que dizem: eu perdoo, mas intimamente está satisfeito com o mal que ocorreu para aquela pessoa e diz no fundo: ele teve o que mereceu. Outros dizem então: eu perdoo, mas não quero me reconciliar com ele de forma alguma. Ou então: não quero vê-lo nunca mais na minha vida. Será isso realmente o perdão, de acordo com o Evangelho? Não, porque o Evangelho cristão diz que nós temos que lançar um véu sobre o passado, esquecer completamente esse mal que alguém nos tenha feito. Senão, isso não é, de forma alguma, o perdão cristão. Ainda com relação à caridade, eu vou chamar a atenção para uma epístola muito bonita, que está na Epístola aos Coríntios, na primeira epístola, no artigo 13, que é chamado de Cântico aos Coríntios. Nessa, Paulo, que é o Paulo de Tarso, ele imortaliza a caridade como sendo a mais excelente de todas as virtudes. Por isso é chamado Cântico aos Coríntios.
Então eu peço atenção para ler essa passagem que todo espírita já conhece, todo cristão já deve conhecer, porque está no Novo Testamento. Diz ele: ainda que eu fale as línguas dos homens e até mesmo a língua dos anjos, se não tiver caridade, sou apenas um metal que soa e um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e penetrasse em todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, e se tivesse toda a fé possível, capaz de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada serei. Veja, é um trecho muito bonito de Paulo, em que ele eleva a caridade como a maior, a mais excelente de todas as virtudes. Mas mesmo pensando assim, tem muita gente que se indaga ou indaga de outros, que afirma que não tem condições de fazer a caridade porque está sem dinheiro, não tem o que distribuir. E então o Kardec pergunta na questão 643 do Livro dos Espíritos: haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem? Os Espíritos respondem: não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de praticá-lo. Basta que se esteja em relações com outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo oportunidade de praticá-lo. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Veja que o Kardec nos dá uma nova visão da caridade, que é a possibilidade de ser útil a uma pessoa. Imaginem vocês que uma pessoa passando por uma profunda crise de depressão, está sentado sozinho, não conversa com ninguém, e se a gente chega e pede permissão, ele dá um abraço apertado. Hoje está mais difícil por causa da pandemia, mas vai haver momentos em que isso será possível. Dá um abraço bem caloroso. Esse é o melhor remédio para uma pessoa que está nessa situação. Então, não é só dividir o que nos sobra, nós também podemos dar alguma coisa que está dentro de nós, a nossa disponibilidade. A caridade, disse um texto que eu li na internet, é o amor em movimento. Se nós temos dó, se nós temos compaixão, se nós temos pena de uma pessoa, isso não ajuda nada, nem a nós, nem a ele, se nós não colocarmos esse sentimento em movimento. Ou seja, se nós não movemos uma palha para ajudar o necessitado, não adianta ter pena, não adianta ter dó, porque o que a pessoa está precisando é da nossa ação para que ela se sinta atendida. Então, para que os nossos atos sejam interpretados como caridade, nós devemos observar alguns preceitos que o Cristo nos deixou e que estão em Mateus capítulo 6, em que ele diz: quando deres, pois, esmola, não faças tocar trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, porque a tua esmola será dada ocultamente, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Então veja, mesmo uma esmola, que é um óbolo qualquer que nós damos, nós não podemos fazer com alarde. Se nós fazemos isso, nós já estamos recebendo a paga por essa pretensa caridade que nós estamos fazendo. Então tudo tem que ser feito em segredo, sem ostentação. Temos também, para ficar melhor explicado esse texto de caridade,
que já está quase no fim, nós temos uma parábola muito bonita que também é muito conhecida pelos cristãos e que está lá em Lucas, capítulo 10, versículo 35 a 37. Eu vou ler para melhor contextualizar essa parábola. Diz Lucas: e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? Vejam que essa primeira resposta do Cristo, em forma de uma repergunta, lembra o método de Sócrates. Sócrates sempre respondia com uma outra pergunta, para forçar a pessoa a encontrar a resposta que ele procura através do próprio raciocínio. Então ele pergunta: que está escrito na lei? Como lês? Então o doutor da lei respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí então o Cristo lhe diz: respondeste bem, faze isto e viverás. Mas o doutor da lei, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Aí então Jesus responde com essa parábola magnífica do bom samaritano. Então ele diz o seguinte: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote. Esse sacerdote era romano, era do politeísmo. E vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, esse é o sacerdote judeu, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-o ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, quando eu voltar, eu te pagarei. E ele então disse: o que usou... Isso aqui é o Cristo já reperguntando: quem te parece, pois, o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E o doutor respondeu: o que usou de misericórdia para com ele? Disse então Jesus: vai e faze da mesma maneira. Vejam vocês que muitos se perguntam ou perguntam a outros se as parábolas do Cristo são verdadeiras. O propósito dessas parábolas não é citar casos verdadeiros, é mostrar situações em que pontifica a prática do bem, a prática da caridade. Então, neste caso, Jesus se utilizou da pessoa de um samaritano, que era um morador da região de Samaria, e que por natureza era inimigo dos judeus, por questões religiosas. Então ele usou justamente o samaritano para contrastá-lo com os 2 sacerdotes que por ali passaram. Então vejam vocês que situação interessante. O livro da Esperança, do Chico Xavier, escrito por Emmanuel, tem uma mensagem aqui chamada Psicologia da Caridade, em que Emmanuel explica essa passagem. Ele diz que enquanto pessoas mais indicadas para a prática da beneficência passaram ao largo, receando complicações, o samaritano vê o infeliz e sente-se tocado de compaixão. Não sabe quem é e nem de onde procede. Balsamiza-lhe as feridas que sangram, coloca-o sobre o cavalo e conduz-o a uma hospedaria, sem os cálculos
que o comodismo costuma traçar em nome da prudência. Que nós somos muito prudentes naquilo que fazemos e às vezes, para não nos comprometer, como foi o caso dos sacerdotes, ele deixou de fazer o bem àquele irmão. Entra com ele na vivenda e dispensa-lhe cuidados especiais. Quando sai, paga-lhe as contas, sem exigir-lhe o menor sinal de identidade e sem fixar-lhe tributos de gratidão. Ao despedir, não prende o beneficiado em nenhuma recomendação. E perante o estalajadeiro também, ele não mostrou nenhum ar de superioridade, nenhuma pretensão de se mostrar como pessoa do bem. Ele apenas cumpriu a sua obrigação. Da leitura atenta dessa passagem, nós vemos que o que o Cristo pregava era realmente a caridade e a humildade. Ele sempre disse que devemos ser contra o orgulho e o egoísmo. Então é nessa medida em que as pessoas têm a oportunidade de fazer a caridade, de fazer o bem. E o Cristo não se limita a recomendar a caridade. Ele põe-na claramente e em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura. Ou seja, como dizem as religiões, da salvação. O Kardec, em 1862, fez uma viagem, para algumas cidades da região, onde se formavam núcleos de estudo e de propagação do Espiritismo. Então, numa delas, ele fez um discurso e disse o seguinte: a palavra caridade, vós o sabeis, senhores, tem uma acepção muito extensa. Há caridade em pensamentos, em palavras, em ações. Ela não é tão somente a esmola. O homem é caridoso em pensamentos, sendo indulgente para com as faltas do próximo. A caridade em forma de palavras nada diz que possa prejudicar seu próximo. A caridade em ações assiste seu próximo na medida de suas forças. Veja que nós procuramos, dentro dos livros espíritas, abordar os vários sentidos da caridade e ficou para o final a palavra salvação. Se fora da caridade não há salvação, então vamos ver o que o Espiritismo entende por salvação. Historicamente, essa ideia de salvação nasce num conceito religioso, de que as almas podem se salvar ou não depois da morte física. Daí a ideia de céu e inferno. Para o céu vão então as pessoas. O céu, antes de falar, é um lugar teológico, fixo, determinado. E para esse lugar vão as almas que não se salvam. O inferno, perdão. Eu fiz um pouco de confusão. Para o céu vão as pessoas que se salvam, aquelas que fizeram o bem. É um lugar teológico determinado. E para o inferno, as pessoas que não se salvaram, aquelas que não fizeram o bem e só terá como prêmio definitivo a danação eterna. Então veja, dessa definição de salvação, nós destacamos duas situações. Primeiro, é que a salvação viria depois da morte física. E segundo, que ela seria o prêmio definitivo para as pessoas que se salvaram. Para nós espíritas, para a doutrina espírita, não existem esses lugares teológicos definitivos. Para nós são apenas alegorias para estados emocionais e de evolução espiritual transitórios, conforme o progresso do espírito imortal. Então, para nós que acreditamos na imortalidade da alma, todos alcançaremos a plenitude, ou seja, todos seremos salvos. Isso demora muitas encarnações. Então não é depois desta morte física que nós vamos ser julgados por um tribunal e vamos ser enviados para o céu ou para o inferno. Não, nós teremos muitas encarnações. Nós teremos ainda muita coisa
a pagar, porque o Cristo já nos disse que nós pagaremos até o último ceitil. Então, enquanto tivermos dívidas para com a lei divina, nós vamos reencarnar, nós vamos voltar a este plano e vamos continuar nessa ascensão, até que tenhamos nos reabilitado espiritualmente perante Deus, até que tenhamos aceito efetivamente todas as suas leis. Então, a salvação é uma ação pessoal e não um julgamento exterior. É o próprio indivíduo que se salva. Essa salvação não se dá, conforme eu disse, perante um tribunal, mas no único espaço onde pode ser percebida a lei de Deus, que é a nossa consciência. Pessoas de bem fazem o bem movidos pelo interesse de ajudar. Ele não pretende receber o reconhecimento de ninguém. Ele não quer os galardões aqui da terra. Ele não quer divulgação. Ele quer apenas sentir-se bem com a própria consciência. Por isso ele faz o bem ajudando os seus semelhantes. Essa é a parte que nos coube falar hoje e eu agradeço a atenção de todos vocês. Obrigada. Que os espíritos desencarnados recebam uma fagulha do amor de Deus para que confiem num futuro melhor e sejam esclarecidos e levados para uma outra dimensão. Que eles sejam socorridos nos hospitais espirituais e recebam ensinamento nas escolas espirituais para o seu progresso. Que não sejamos atingidos e influenciados por esses espíritos sofredores. Que eles recebam luz e partam para a pátria espiritual. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde deve se refletir a vossa divina imagem. Procuremos, no encerramento desta reunião, agradecermos a oportunidade de estarmos juntos em orações e pensamentos, assimilando os ensinamentos nos dados segundo as orientações do Evangelho. É assim que evoluímos, vencendo os conflitos, restaurando nossos sonhos e reconquistando o vigor pela vida, confiando nos milagres da mudança. Reformar-se requer paciência, dedicação e cuidado consigo mesmo.
quando começarmos a aceitar a verdade de quem somos como seres aprendizes, encontraremos clareza de sentimentos e gratidão por tudo que recebemos. Vamos usar nossa energia positivamente, ao invés de alimentarmos o medo e a angústia. Vamos confiar e seguir em frente, procurando os caminhos que nos levem à emancipação espiritual. Vamos seguir os ensinamentos de Emmanuel quando ele diz: educa a inteligência e que atingirás a sabedoria. Educa as mãos e contemplarás a sua competência. Educa a palavra e colherás simpatia e cooperação. Educa o pensamento e conquistarás a ti mesmo. Pai nosso que estais no espaço, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, assim seja. A música da noite será Força Estranha. E estaremos com vocês novamente na próxima semana. Obrigada. Eu vi um menino correndo, eu vi o tempo brincando ao redor do caminho daquele menino. Eu pus os meus pés no riacho e acho que nunca os tirei. E o sol ainda brilha na estrada e eu nunca passei. Eu vi a mulher preparando outra pessoa. O tempo parou para eu olhar para aquela barriga. A vida é amiga da arte, é a parte que o sol me ensinou. O sol que atravessa essa estrada que nunca passou. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha no ar. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz tamanha. Eu vi muitos cabelos brancos na fronte do artista. O tempo não para, no entanto, ele nunca envelhece. Aquele que conhece o jogo das coisas que são. É o sol, é o tempo, a estrada, é o pé e é o chão. Eu vi muitos homens brigando, ouvi seus gritos, estive no fundo de cada vontade encoberta. E a coisa mais certa de todas as coisas, não vale um caminho sob o sol. E o sol sobre a estrada é o sol, sobre a estrada é o sol. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha no ar.
Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz da manhã, por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha no ar. Por isso é que eu canto,